Bem-vindos e boa tarde a todos e todos que estão participando aqui com a gente desse evento da Rede Colat em português, né? O primeiro evento em português que nós estamos fazendo. E a mesa de hoje é Diálogos entre Práticas, Sentimentos e Teorias Descoloniais. E nós temos 3 convidados que vão falar com a gente no dia de hoje. Queremos, em primeiro lugar, antes de passar a palavra aos nossos convidados, agradecer muito a organização da Maria Paula Garcia, do Juan Pablo Acosta, que estão se empenhando, né, com todas as suas forças para a constituição dessa rede internacional, um espaço importantíssimo para que nós possamos ter, né, esse compartilhamento e esses diálogos a respeito da decolonialidade e das práticas descoloniais. Então, na nossa mesa de hoje, nós temos os professores Cleiton Messias, Dulcimari da Silva Voz e Eduardo Oliveira Miranda, que vão falar nesta ordem. Então, de imediato, eu gostaria já de passar a palavra ao nosso primeiro convidado, que é o professor Cleiton Roberto Messias, que vai falar sobre educação e decolonialidade do saber. O professor Cleiton é doutorando em educação pela Universidade de São Francisco, Brasil, mestre em educação pela mesma universidade, e já tem um livro publicado chamado Educação e Decolonialidade do Saber, um debate entre Michel Foucault e Henrique Dussel. Além disso, ele é especialista em formação docente para atuação em educação à distância, licenciado em História, bacharel em Teologia, tem MBA em Administração e Logística, é bacharel em Administração, técnico em Processamento de Dados, e é professor em Educação Superior e em Educação Profissional e Tecnológica de nível médio e técnico. Ele está afiliado à Associação Latino-Americana de Filosofia da Educação e é integrante do grupo de pesquisas Educação e Teorias Críticas Latino-Americanas e do grupo de pesquisa Estudos Foucaultianos e Educação. Então, eu dou boas-vindas ao professor Cleiton e passo a palavra a ele para a sua apresentação. Olá a todos, olá a todas. Muito obrigado, muitas graças. Saludos, saudações de Brasil, São Paulo, no Brasil, São Paulo. Estou no interior de São Paulo, num município chamado Jundiaí, e muito feliz, mas muito feliz mesmo pelo convite e por estar aqui nesse espaço de diálogo que nós precisamos, né, potencializar para conversar sobre as questões decoloniais, no caso, né, e com esse recorte, com essa ênfase para a educação, né, que nós precisamos o tempo todo revisitar e pensar e repensar e refletir, né, e é uma prática, né, é uma prática da reflexão. E é justamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. Como essas nossas reflexões têm acontecido ao longo do tempo, para a gente chegar até aqui e conversar sobre a decolonialidade, descolonização, enfim. Eu vou projetar aqui para vocês um material preparado. Eu agradeço novamente, né, ao espaço. A organização do evento, o Rede Colat, é uma iniciativa sensacional, essa iniciativa, né? E com muito sucesso, né? Todas as rodadas que aconteceram até agora, todas as rodadas maravilhosas com muita riqueza, né? Riqueza de saberes outros, né? Saberes outros encobertos até então, que é o nosso tema de hoje, né? Também do evento como um todo. Então, vou projetar aqui a minha tela para vocês, para trazer um pouco, né, uma contribuição simples a respeito daquilo que a gente vem pesquisando, daquilo que a gente vem investigando, né, para conversar sobre
os estudos decoloniais, né? Então, eu tenho aqui para vocês, vamos lá. Esse tema para essa noite, Educação e Decolonialidade do Saber, que é a principal linha, né, que nós estamos investigando desde 2016, no mestrado. A gente começou a falar sobre isso e a gente continua agora como doutorando, e a nossa pesquisa ela continua nessa linha, né, dos estudos decoloniais e em especial a educação e a decolonialidade do saber. Estou sob a orientação do professor Carlos Roberto da Silveira, na Universidade de São Francisco de Itatiba, São Paulo, Brasil, e nós estamos vendo esse tema. Muito bem. Os estudos decoloniais, basicamente, claro que a gente já tem um aprofundamento muito maior em relação a eles, desde os anos 90, desde os anos 70, se a gente for ouvir Henrique Dussel, né, até antes, né, com a filosofia da libertação, mas com o grupo Modernidade e Colonialidade, nos anos 90, e todos os estudiosos que se debruçaram sobre essa temática. E, basicamente, a gente tem aí 3 categorias, temos mais, né? Mas, basicamente, 3 categorias da decolonialidade, que é a decolonialidade do poder, decolonialidade do saber e decolonialidade do ser, que tem potencializado todos esses discursos e debates que a gente vem trazendo nesse campo de investigação e de conhecimento, né? E para nós, hoje, nessa noite, e para a delimitação da nossa pesquisa, a gente traz a decolonialidade do saber, né? Então, a gente vai situar a categoria decolonialidade do saber hoje à noite, numa perspectiva que é a perspectiva das epistemologias do Sul, com um enfoque nas pedagogias decoloniais. Então, esse recorte que a gente faz de aproximações e de distanciamentos a respeito dessas temáticas, conceitos, termos, teorias e categorias, né? E eu trago uma leitura, muita coisa, né? Muita coisa para a gente ver, mas eu trago uma leitura específica que a gente está fazendo no momento para fundamentar a nossa pesquisa de doutorado, que está em Boaventura, não somente nesse livro, O Fim do Império Cognitivo, que afirma, né, as epistemologias do Sul, e não somente nas pedagogias decoloniais de Catherine Walsh. Eu trouxe essas duas como ponto de partida para hoje à noite, né? Então, a gente vai pensar aqui na perspectiva das epistemologias do Sul em Boaventura, e a gente vai pensar nas pedagogias decoloniais em Catherine Walsh, nesse momento, como ponto de partida. Com isso, sumiu minha tela aqui. Sumiu minha tela. Vocês estão me ouvindo? Deixa eu falar aqui com o Juan. Para mim, sumiu a tela. Cleiton, estamos vendo sua tela e te ouvindo, tá? Tá vendo? Tá. Ela voltou aqui para mim. Tá bom. Muito bem. Vamos voltar aqui na apresentação. Certo. Vou ocultar aqui. Então, em Boaventura, no Fim do Império Cognitivo, eu trago uma citação breve, né, ou uma única citação, a respeito das epistemologias do Sul. Para Boaventura, as epistemologias do Sul, elas preconizam um imperativo de se valorizar propostas epistemológicas, pedagógicas, metodológicas, que vão promover luta contra o epistemicídio. Epistemicídio é um termo cunhado também por Boaventura, e a gente tem falado muito sobre isso, que é justamente as epistemologias que foram não somente encobertas ao longo do tempo, como traz Henrique Dussel, mas nós passamos por um processo de epistemicídio. Nossos saberes outros, né, não foram somente encobertos, nós passamos por um processo muito violento, de não pensar se não for de uma forma eurocêntrica, hegemônica. Então, eu trago que as epistemologias do Sul, elas trazem para a gente a possibilidade da gente
trazer à tona o que aconteceu com a gente e o que a gente pode fazer com isso, né? Enquanto seres, apesar de a gente ouvir muito falar que nós não somos, nós do Sul, né? Os latino-americanos, asiáticos, africanos, aqueles que são da periferia do mundo, do terceiro mundo, e isso tem um sentido, tem uma classificação, foi um projeto colonial, e um projeto de colonialidade ao longo do tempo. Em Catherine Walsh, Pedagogias Decoloniais, eu trago que, para ela, o saber pedagógico decolonial representa o quê? O conjunto de práticas, estratégias e metodologias. Então, a gente tem aí uma aproximação. Propostas epistemológicas, pedagógicas e metodológicas, e para Catherine Walsh também estratégias e práticas metodológicas. Mas, para Catherine Walsh, estas nuances, elas são exteriores aos meios escolarizados e institucionalizados. A gente pensa aqui, escola e não escola, academia e não academia. E os conhecimentos e os saberes acontecendo na escola e acontecendo na academia, sendo validados somente pela escola e pela academia, e os saberes outros populares e as pedagogias outras encobertas e passando por um processo de epistemicídio. E dentro de um processo de ensino, né, a partir em um processo de ensino, de depósito do saber. Não vou depositar esse saber único, exclusivamente permitido no outro. Exatamente assim. Então, são ideias de Paulo Freire, são ideias de Franz Fanon. A Catherine Walsh esteve, né, com Paulo Freire e traz muito forte nos textos dela Franz Fanon. Então, a gente continua nessa linha. Né? E para delimitar, pensando nessas leituras a partir de Boaventura, pensando nas leituras a partir de Catherine Walsh, a gente delimita essa categoria da decolonialidade do saber, nessa perspectiva das epistemologias do sul e das pedagogias decoloniais, em um texto que nós estamos trazendo para a nossa pesquisa atualmente, ou textos, né, que nós estamos trazendo para a nossa pesquisa atualmente. Um deles é o Rap Global, de Boaventura de Souza Santos, onde ele traz ali uma figura fictícia, que é o Kenny NSL Oeste, que é um rapper, e Boaventura leva poesias para esse livro, e como se fosse esse personagem escrevendo, ou seja, uma sabedoria que não vai da academia para as ruas, mas que vem das ruas para serem descobertas, né? Foucault chamaria isso de dessujeitar saberes históricos, né? Mas a gente não vai trazer Foucault para hoje à noite, né? E um outro texto que é maravilhoso, que eu estou achando maravilhoso esse texto, parabéns para Cristiane Correia Dias, que é a pedagogia do hip hop, pelo menos para mim e para nós, né, nesse momento que estamos desenvolvendo a nossa pesquisa nessa linha. Uma consciência de resistência, uma resistência e saberes de luta. Então, vamos pensar assim, consciência, resistência, saberes de luta, movimentos sociais e grupos que potencializam uma possível decolonialidade até então, né? E a gente vai se debruçar nisso. Então, em Rap Global, Boaventura, ele percebe que a efetivação das epistemologias do Sul é um projeto que implica em aproximações de diferentes cosmovisões, de formas de interação entre culturas e saberes outros, bem como entre conhecimento científico e os conhecimentos não reconhecidos cientificamente. A gente ouve falar, né, quando a gente vai falar sobre decolonialidade, sobre os estudos decoloniais, tá, mas e na prática? Mas e no dia a dia, como isso acontece? Mas isso não é nenhuma teoria validada, vamos conversar sobre isso. Então, me surge uma problemática, né? Quais seriam algumas práticas pedagógicas decoloniais com tudo isso? E a gente se propôs a investigar isso nesse momento. E a gente traz aí a nossa pesquisa chamada Educação e Decolonialidade do Saber, sujeitos constituídos por pedagogias decoloniais na perspectiva das epistemologias do Sul. Teoricamente, nós temos Boaventura e Catherine Walsh e outros, muitos outros, mas a gente gostaria de saber como esses sujeitos são constituídos, como essa prática acontece, essa prática pedagógica decolonial, prática educativa decolonial acontece.
E a gente utiliza de Boaventura as ferramentas Ecologia dos Saberes, que é justamente essa aproximação e estar junto, né, os conhecimentos que são conhecimentos não acadêmicos com os conhecimentos populares, isso já vem acontecendo ao longo do tempo, as tentativas, né, da comunidade escolar participar da escola, e uma dificuldade muito grande da escola participar da comunidade, né, escolar, então a gente tem esse giro decolonial, se a gente for pensar na ideia de giro decolonial, né? A gente vai utilizar, então, como ferramentas para a nossa pesquisa, nós estamos utilizando como ferramentas para as nossas pesquisas a ecologia dos saberes, a tradução intercultural e a artesania das práticas. Então, artesania, então são conceitos que Boaventura vem trazendo para a gente, esclarecendo ao longo do tempo, para que as epistemologias do Sul se efetivem e sejam, e que esses saberes outros, essas pedagogias outras, elas sejam reconhecidas não somente a partir de uma permissão eurocêntrica, hegemônica, norte-americana, geopolítica, neoliberal. Então, a gente tem essa possibilidade de pensar de outra forma, coisa que, ao longo do tempo, historicamente, vem falando para a gente que não é possível. Existe somente uma linha, e essa linha é a única permitida. Se a gente não faz parte dela, a gente passa por processos de violência, por processos de opressão, por processos de exclusão, por processos de epistemicídio, ou a gente sofre no corpo e a gente sofre epistemicamente, né? Como a gente já vem sofrendo ao longo do tempo. Então, a gente vai conversar, a gente está conversando, né, com o Jensen, que é de um dos bairros de periferia de Jundiaí, chamado São Camilo, e a gente está buscando do Jensen entender essas práticas que a gente desconfia que são práticas decoloniais, né? Fora do espaço escolar, ou, no caso do Jensen, dentro e fora do espaço escolar, porque ele faz um trabalho a partir do São Camilo, né, que é esse bairro de periferia, no município de Jundiaí, já foi para outros lugares também, com crianças, jovens, adolescentes, a partir da cultura hip-hop, né, com a cultura hip-hop. Cultura hip-hop, grafite, dança, em especial grafite, que é aquilo que ele tem, que ele mostra mais, né? Então, a arte, a cultura, essas culturas outras, e como que ele fez isso, como que ele conseguiu isso, chamamos isso de práticas pedagógicas decoloniais. Ele envolve muita gente, muitas pessoas nesse movimento, e isso acontece fora da escola institucionalizada, como diz Catherine Walsh. Então, esse é um dos trabalhos do Jensen, esse é o filho dele, né, o Ícaro. O Ícaro está na nossa pesquisa também para a gente conversar com ele, quais foram as influências que ele teve com todo esse movimento, né? Então, um movimento chamado The Kings, que dissemina a cultura hip-hop, não somente a cultura hip-hop, mas trabalhos socioeducativos, socioculturais, na cidade de Jundiaí, a partir de São Camilo. Então, essa é uma arte do Jensen, que foi uma praça que foi revitalizada, que é a Praça que Acolhe, né? É um projeto que ele tem voando e sonhando, que são essas asas que ele grafita, né, por Jundiaí, e ele participa, isso envolve muita gente nisso. A gente está investigando, a gente está analisando, a gente está junto com ele, participando desse projeto para descobrir aí quais são as práticas pedagógicas decoloniais. E aí é uma outra foto da mesma arte, com as crianças envolvidas. Nesse momento eu estava lá, nesse dia. Nesse momento as crianças estavam recebendo uma palestra dele sobre cidadania, né? Não somente a arte do grafite, mas a cidadania, a importância delas estarem na escola, delas cuidarem da escola, delas não depredarem a escola, de respeitarem os professores, respeitarem os colegas. Então, toda essa questão da cidadania, que a gente vai para outras filosofias, né? Não somente a filosofia ocidental, por exemplo, a filosofia africana, como a filosofia Ubuntu, por exemplo. A gente conversa muito sobre isso, ele leva muito isso para os alunos, né? Para as crianças, né? Ele não é professor, ele leva para as crianças, mas ali ele está
como professor, ele está como educador, e ele está na minha percepção, assim, como desenvolvendo práticas decoloniais com essas crianças. Essa história do hip hop na escola, ela já tem estudos sobre isso no Brasil, mas não sei se na perspectiva das epistemologias do Sul e das pedagogias decoloniais. Eu não sei dizer se a gente tem essa leitura. Se tem, eu estou buscando agora, porque quando a gente começou a falar sobre decolonialidade, né, educação, decolonialidade, lá em 2016, o Carlos se lembra que foi bem difícil encontrar leituras em português, né? Então a gente buscou muito fora e agora a gente tem muita produção mesmo, e a gente está investigando aí algumas outras produções e divulgando esse encontro de hoje. Tem até um colega da Bahia, agradeço muito, né, que mandou para a gente um texto de uma pesquisa que ele fez sobre o hip hop, mas o consumo, né, do hip hop nesse mundo neoliberal. Ele tem algumas coisas bacanas que a gente está trocando. Então, está muito legal isso. Então, essa rede de colonialidade, essa rede Decolate, né, a rede Decolate, veio assim num momento sensacional mesmo, a gente agradece muito, tá? E método, né? A gente sempre é cobrado por métodos, né? Quando a gente vai apresentar uma pesquisa acadêmica, né? Quando a gente vai desenvolver um texto acadêmico, nos modos e para cumprir os protocolos que nos pedem, né? Para a gente conseguir um lugar de fala, para a gente conseguir um espaço para dialogar, né, sobre essas questões. Que método que vocês vão usar, que método vocês vão utilizar? A gente foi buscar em Henrique Dussel o método analético, né, para observar especificamente essa investigação, né, para a gente desenvolver essa investigação. Então, de acordo com Dussel, o método analético ele vai além do método dialético, né, que é isso que a gente entende que seja e é excludente, porque o método dialético é do ser com o ser, né? Mas como nós somos considerados como não ser, e isso é muito ontológico, e a gente precisa pensar na ontologia do presente também, na filosofia do cotidiano, do dia a dia, a dialética não sei se está funcionando muito mais, né? A dialética hegeliana, né, que nos atravessou ao longo desse tempo. Então, para Dussel, o método dialético, o analético vai além, né? Ele trata-se de um método que parte do outro. Então, eu não faço um questionário com perguntas direcionadas, abertas ou fechadas. Eu ouço o outro. E é isso. Enquanto livre, né? E com práticas de liberdade, né? Porque as práticas decoloniais nós entendemos que elas levam às práticas de liberdade. Então, parte da palavra do outro, né? Da revelação do outro, de uma epifania do outro, né? Então, para Dussel, o método dialético é a expansão dominadora da totalidade em si. Então, existe uma totalidade, existe uma exterioridade que não cabe a essa totalidade, essa globalização, a educação modelo para todos no ranking. Então, nós temos lá alguns no topo do ranking, e nós, do terceiro mundo, estamos lá 15º, 16º, 35º, 36º, 40º, e nós acreditamos nisso, né? Porque colocam isso para a gente. E o método analético para Dussel é a passagem ao crescimento da totalidade desde o outro. Não a totalidade que exclui o outro, mas a totalidade desde o outro, porque o outro é completo. Esse outro é único. Então, gente, é isso que a gente tem para contribuir um pouquinho aí para essa noite. Nós temos um site chamado Saber Decolonial, que tem uma miscelânea de coisas que a gente foi inventando ao longo desses anos, desde 2016, onde a gente tem algumas publicações. Então, o nosso livro
os nossos textos estão por aqui também, né, em publicações, publicações. Tem um link aqui do nosso grupo, né, de pesquisas, o grupo de Educação e Teorias Críticas Latino-Americanas. Nós temos aqui o meu e-mail, né, professor cleitonmessias@gmail.com. A gente está ali no Linktree também, com o nosso blog, Saber Decolonial no Instagram, no Facebook, o canal, né, Saber Decolonial no YouTube também. Estou como Cleiton Messias no Facebook e professor Cleiton Messias no Instagram também. E temos agora aqui a Rede Decolate e a revista. Eu não vou arriscar pronunciar aqui, porque eu tentei várias vezes falar esse nome aqui e eu não sei nem como pronuncia, tá? Me perdoem. Me perdoe a revista, né? A revista HGK, ok? E a USF, né? A Universidade de São Francisco. A gente tem textos lá na revista Horizontes, no periódico Horizontes que está lá na revista. Então, a gente tem algumas coisas espalhadas por aí. E essa é minha mãe. E eu finalizo a minha fala agradecendo a dona Sandra Messias por eu estar aqui. Ela que é a responsável por isso. Muito obrigado. Muito bom, Cleiton. Muito obrigada, viu, pela sua apresentação. A Maria Paula e o Juan Pablo tinham me encarregado de fazer algumas perguntas, né, e provocar assim, um debate, e eu queria sugerir aos membros da mesa que a gente escutasse as 3 apresentações, e aí eu vou anotando aqui as minhas perguntinhas, depois no finalzinho a gente faz uma rodada, pode ser? Pode sim, Maria. Tá bom? Obrigado, viu, Maria? Que eu estou ansiosa também para ouvir cada um de vocês, né? Gente, muito obrigado a vocês 3. Quero dizer que eu estou acompanhando aqui simultaneamente a transmissão no Facebook, com muitas observações no chat das pessoas que estão nos assistindo, né? Que estão gostando muito, estão dando 1000 parabéns a vocês 3 pelas apresentações, pela riqueza. Colocaram aqui, viu, Cleiton, que sua mãe deve estar muito orgulhosa de você, e já que você dedicou a ela, né, essa apresentação, apontando a generosidade de Dulce, né, nesses estudos aprofundados que ela nos traz, né, e em todo o potencial das ideias que o Eduardo está nos trazendo. Eu vou passar aqui para vocês algumas questões, observações que estão lá no Facebook, também próprias, né? Acho que as 3 apresentações conversam muito umas com as outras. Eu queria que o Cleiton nos falasse um pouquinho sobre a junção entre as práticas extra-institucionais e institucionais de educação, que eu achei interessante que o exemplo que você trouxe, né, da sua pesquisa, da sua vivência, embora inicialmente você fale sobre práticas extra-institucionais, né, e apresente aí o grafite, por exemplo, como uma dessas práticas, no final você vai mostrar como é que ela está também interligada à escola, né, a uma atividade escolar. E aí queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa relação entre o extra-institucional e o institucional. Cleiton, você quer começar comentando as perguntas? Claro, Maria Fernanda. Obrigado, né, pela pergunta, pelas interações, né, no Facebook. Novamente, hoje estou agradecendo uma palavra e um agradecimento, né? Muito bom. Pensar dentro da escola e fora da escola, acho que já denota ou conota um pensamento colonizado, né, da colonialidade. Entendo dessa forma, né? Porque enquanto instituição, da forma que foi colocada a escola, a gente reproduz, né, isso. Mas eu vou por um caminho agora que é o caminho da analética, né? Pensar a partir do outro, né?
Então, as interações dentro da escola e fora da escola, a partir da escola, né? A escola não acontece, ou a rua não acontece. São as possibilidades outras de a gente aproveitar tudo que veio de bom também, de todos esses conhecimentos que vieram para a gente, e começar a pensar que existem outras possibilidades nisso tudo que nós estamos conversando. E eu lembrei de um caso, né, de um fato, né, para não entrar nas questões teóricas e conceituais, mas lembrei de um fato que o Jensen me contou, que os alunos dos bairros, eles levavam as lâmpadas das salas de aula e materiais e objetos da escola para casa ou para outros fins, e subiam no telhado e quebravam tudo, enfim. E os professores e a instituição e a gestão não estavam conseguindo dar conta disso. E um dos alunos, né, sugeriu: eu estou participando de um projeto assim, 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 o que você acha de chamar o pessoal aqui para conversar com todo mundo? Eles falam a nossa língua, a gente consegue entender o que eles falam, a gente não consegue entender o que vocês estão querendo dizer para a gente. E de fora da escola para dentro da escola, continuamos falando, né, fora da escola, dentro da escola, muros da escola, portões da escola, grades da escola, grade curricular, enfim, essas coisas todas aí que a gente vê como que elas foram constituídas. Vamos lá, fazer um trabalho e tal, a revitalização de tudo isso, com os alunos se envolvendo nisso, com os alunos e as alunas se envolvendo nisso. Todo mundo lá pintando, consertando. Esse é o seu espaço, você passa o seu tempo aqui. Isso é seu, não é alguém que colocou aqui para te colocar num ambiente opressor. É um espaço de liberdade, é uma prática de liberdade, você participar disso e cuidar disso. E hoje é uma das escolas uma das escolas referência no município, porque os alunos cuidam da escola. Não sei se eu respondi a pergunta, mas me veio isso, Maria. Muito bom, muito bom. Acho que esses são alguns dos desafios que a gente tem, né? Essa coisa de pensar ainda em muros e fronteiras, né? Nesses muros e fronteiras que acabam delimitando também nosso pensamento, né? Mas, no final das contas, existe sim essa interação, é bem interessante mesmo. Gente, estamos chegando ao final. Eu queria pedir a cada um de vocês, né, que fizessem uma consideração final e uma despedida para a gente encerrar nossa sessão de hoje. Mais uma vez agradecendo a vocês três pela participação, pelas excelentes apresentações e debate, e também aos nossos queridos amigos, né, lá da Colômbia, Maria Paula e Juan Pablo, né, que fizeram tudo isso aqui possível, que organizaram e estão se empenhando tão fortemente, né, pela constituição da Rede COLAT, dessa rede de decolonialidade da América Latina, né? Eu queria, como mensagem final, já tendo feito os agradecimentos, e para passar para vocês também, dizer que muito me toca, né, que a gente esteja aqui usando esse espaço, um espaço de diálogo, de conversa, para trocar ideias, para pensar um mundo possível, um mundo diferente, como o Cleiton muito bem nos colocou aqui, né? Sonhar ainda é possível, mas não podemos nunca esquecer que esse sonho se faz também a partir do sangue de tantos, né? Como nós fizemos, como aconteceu agora no Brasil, né? Uma verdadeira chacina de 25 pessoas, 28 agora já subiu o número de vítimas, né? Numa operação que se está chamando de operação policial, mas que, ao meu ver, não guarda qualquer legalidade, não tem bases legais, né?
E é uma coisa que se quer transvestir de legalidade, quer se transvestir de que está ok, de que é parte do jogo, né? Mas o que esse tipo de ação nos lembra, que aconteceu no Rio de Janeiro, né, nesses dias, nos lembra é que nossa luta ainda é muito longa, né? Enfim, eu fico quase sem palavras, sabe? De pensar que, no final das contas, nossas ideias são importantes, nossos livros são importantes, nossos diálogos são importantes, mas não podemos esquecer que, no final das contas, o sangue também é derramado, né? E há corpos que pagam com a vida essa estrutura que se alimenta a cada dia, né? Então, decolonialidade, para mim, também tem a ver com isso, sabe? Com a gente ser capaz de carregar esses corpos com a gente, né? Da gente saber quem é que está pagando essa conta, no final das contas, né? E ter a todo momento ciência disso. Então, eu queria muito agradecer a vocês mais uma vez, passar a palavra a vocês para fazerem as considerações finais, e a gente, então, encerraria essa primeira debate em português, né, do evento da Rede Ecolate. Não sei, querem fazer na mesma ordem que a gente começou? Cleiton, você quer começar a fazer suas considerações finais? Passo para a Dulce e, finalmente, para o Eduardo. Muito obrigado novamente, Eduardo, Dulce, Maria Fernanda, João Paulo, a todos e a todas, né, que organizaram esse momento para a gente estar junto, a todos que estão assistindo a transmissão, aqueles que irão assistir, né, no momento posterior. E eu encerro com um pedido de meus sentimentos, mas meus sinceros sentimentos. Nós não estamos tendo tempo para velar os nossos mortos, né? Isso faz tempo já. Não agora somente na pandemia, mas isso faz tempo já. Isso tem se tornado cada vez mais recorrente, né? E nós somos. Nós somos, sim. E é uma ontologia do presente, mas nós somos, sim. E nós não suportamos mais, nós não queremos mais desta forma que está. E nós vamos lutar para que seja diferente. Para nós e para todos aqueles que estão sofrendo, como a Maria trouxe muito bem. Não somente no corpo, com o sangue, mas na mente e no coração também. Então, desejo a todos nós a tão prometida paz. Obrigado.